Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Barbosa, de Geografia, e o Lucas Rio, de Sociologia, e nós vamos dar continuidade ao tema Afeganistão ontem, hoje e amanhã. Nessa aula, a gente utiliza a habilidade de analisar o processo geográfico e histórico do Afeganistão e suas implicações sociológicas. Digo a vocês também que, para quaisquer dúvidas que tenha sobre esse tema, envie para o Tira Dúvidas de Ciências Humanas de terça-feira. Para dar continuidade, então, o Lucas vai falar sobre o que acontece após a saída da União Soviética do Afeganistão em 1989. Muito bem, professor. A partir de 89, com a retirada dos exércitos soviéticos, o governo afegão, na mão do Partido Comunista Afegão, ele se enfraquece bastante. E já poucos anos depois, em 92, os grupos Mujahedin, apoiados pelos Estados Unidos, eram vários grupos diferentes, representando várias regiões diferentes do país, eles conseguem dar um golpe, mais outro golpe na história do Afeganistão, e tirar o governo comunista do poder. A questão é que os Estados Unidos conduzem ao poder apenas um desses grupos. E esse grupo é o grupo dos Mujahedin mais ricos, pertencentes a uma minoria étnica, que é a minoria étnica Tajik. Lembrando que o Afeganistão tem uma maioria étnica Pashtun. E isso gera um grande problema no interior do país e começa a ocorrer uma cisão dentro dos próprios Mujahedin. Nessa imagem, a gente está vendo o presidente Rabbani, que é o presidente, ele é muçulmano sunita, da ala moderada, ou seja, ele apesar dele ser muçulmano e dele defender um certo tradicionalismo, ele abre o país para a influência norte-americana e também para a ocidentalização numa certa medida. Então, dessa cisão dentro do grupo Mujahedin, entre os ricos que vão para o poder e a maioria pobre dos campos, nasce o Talibã. Porque o Talibã vai representar o desejo dessa maioria. E já em 94, o Talibã já vai começar a dar problema para o governo que está sendo apoiado pelos Estados Unidos, Talibã do árabe significa estudante, é um grupo que surge de dentro dos Mujahedin, e é uma resposta a esse islamismo moderado que apoia os Estados Unidos e a intervenção norte-americana, a influência norte-americana na política e na cultura do Afeganistão. O Talibã ele surge de grupos de jovens que estudavam nas madraças, que eram essas escolas, que era uma mistura de seminário com escola, onde o ensino religioso era mais forte, mais pautado. E eles têm uma visão de mundo muito fundamentalista, como a gente vai ver, Então, nesse ambiente, é justamente a religião, a visão fundamentalista da religião, que vai unificar todos os Mujahedin que são contra o governo Tajik. Nessa imagem aqui a gente pode ver como que eles estavam já muito bem organizados, os talibãs, porque eles, como faziam parte dos Mujahedin, eles tinham recebido armas, treinamento, enfim, tanques de guerra. Bom, em 1996, contrariando os interesses dos Estados Unidos, o Talibã mata o presidente moderado e toma o poder, e é a partir de então que nós vamos ter aquela caracterização da ideia de Afeganistão que é muito comum para nós aqui que estamos no Brasil, na parte ocidental do mundo, que é do extremismo religioso. O Talibã, então, assume o poder no Afeganistão em 1996, mas a gente aqui não falava muito deles ainda. A gente vai falar dos talibãs depois, devido a um outro acontecimento. Tá? Por que os talibãs eram anti-americanos, Lucas? Essa é a questão histórica, Primeiro por causa de um sentimento de traição que eles tiveram, os Estados Unidos apoiaram todos os grupos mujahedins, mas na hora do vamos ver quem foi para o poder foi só o grupo Tajik, uma minoria étnica rica do país, Então, e eles também romperam com promessas de reconstrução, do Afeganistão após aqueles 10 anos de luta contra os soviéticos. E também tem uma questão mais ampla, que é a questão cultural. Eles entendiam que todas as interferências dos Estados Unidos que tinham ocorrido até então no Oriente Médio, a Guerra do Golfo, o apoio ao Estado de Israel, a questão com os palestinos, as interferências no governo do Irã, tudo isso era uma ameaça ao Islã, a religião
do islamismo, né, que é a religião majoritária aí do Oriente Médio. Bom, então, né, com a questão, né, o controle, né, quase total do país, o Talibã passou a adotar medidas extremistas de interpretação da lei islâmica, chamada Sharia, como, por exemplo, o banimento das mulheres das escolas, dos hospitais, né, a proibição de saírem sozinhas às ruas e o uso obrigatório da burca, que é uma vestimenta que cobre todo o corpo da mulher, né, e ela enxerga, né, através de uma tela, que também serve para poder proteger os olhos. Então, essa interpretação extremista, ela ocorre em qualquer religião, né? Nós temos fundamentalistas cristãos, nós temos fundamentalistas judeus, a gente tem em qualquer religião que exista no planeta, aqueles que são mais, que pegam mais, né, interpretam mais ao pé da letra o que está escrito, né, nos livros sagrados, né, nos textos sagrados, né, nas escrituras de cada uma dessas religiões. Então a Sharia, né, que é essa interpretação extremada, né, das leis islâmicas, quando está falando ali, por exemplo, né, banimento dos hospitais é como funcionárias, tá? Então, as mulheres, né, não podem trabalhar, elas ficam, né, isoladas no ambiente doméstico. E tem que lembrar também que essa interpretação extremista não é só uma questão de interpretação extremista da lei islâmica, está muito vinculado também à questão que foi dita na aula anterior, da questão geográfica do país, do isolamento de alguns determinados povos, né, clãs, etnias que compõem, né, o Afeganistão. Então, esse isolamento geográfico gera o tradicionalismo cultural, né, gera, né, as questões, né, de como que a cultura, né, como que se organiza esses agrupamentos humanos e, muitas vezes, esses agrupamentos, essas aldeias, elas tinham, né, essa questão da mulher, né, o papel específico da mulher, a venda da mulher para o casamento. Então, quando o Talibã chega ao poder, não é somente uma questão do extremismo islâmico, é também uma questão do resgate dos tradicionalismos, desses grupos, né, das áreas mais afastadas, né, das áreas rurais do Afeganistão, que inclusive são os grandes apoiadores desses grupos rebeldes, enquanto houve lá, né, a questão da luta que foi financiada pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos contra a presença soviética, né, que foi solicitada pelo Partido Comunista Afegão. Bom, então a Sharia, né, é o sistema jurídico do Islã baseado no Alcorão, que é o livro sagrado, né. Aqui a gente vê as mulheres de burca, né, e entre elas ali uma mulher com o rosto à mostra, que para esse tradicionalismo, para esse extremismo da Sharia não é permitido, tá? Então a Sharia, ela orienta a vida, né, dos muçulmanos, que são, né, as interpretações ali que estão colocadas dentro do livro sagrado, como, por exemplo, né, as principais questões, né, as 5 principais questões de estrutura da religião muçulmana, as orações diárias, né, voltadas para Meca, o jejum, né, durante o Ramadã e durante, né, algumas horas do dia, as doações aos pobres, o direito de família, negócios e finanças e as relações de costumes entre as famílias e entre as pessoas, ok? Bom, a Sharia também tem regras específicas de comportamento para os gêneros, né, para homens e mulheres, ok? E as punições, principalmente as mulheres sofrem, né, punições mais severas nessas interpretações. Então, no caso, né, mulheres, né, em caso de adultério, né, vão sofrer apedrejamento, homens, né, por exemplo, no caso de roubo, né, tem a amputação da mão ou das mãos, né, e por aí a gente vai entendendo o que é, né, essa interpretação extremada das leis religiosas. Tá? São várias interpretações da Sharia, que vão das mais moderadas às mais fundamentalistas, e o fundamentalismo é especialmente severo com as mulheres. E para falar mais sobre isso, a gente chama o Lucas de novo, né, sobre essa questão das relações de gênero e das leis religiosas. Bom, isso é interessante, professor Fernando, porque a lei religiosa no Oriente Médio, né, todos os países, a grande maioria dos países, seguem
a religião muçulmana, mas nos seus vários matizes. A religião muçulmana não é única, né? Então, a Sharia ela é uma lei que dita costumes e comportamentos e ela está inscrita aí no livro sagrado, né, que é o Alcorão e em toda a interpretação que está atrás desse livro. A questão é que os grupos no Oriente Médio eles têm visões diferentes a respeito de como essa lei deve ser implementada. A gente pode pensar, por exemplo, na diversidade de países no Oriente Médio. Enquanto no governo talibã aí dos anos 90, a gente tem uma interpretação, como o professor disse, muito bem dito, ao pé da letra, né, professor? De um texto que foi produzido lá na Idade Média, né? Um outro contexto em que as relações entre homens e mulheres eram completamente diferentes, várias questões não tinham sido colocadas ainda, né, quando o texto foi escrito. Esses grupos eles leem esse texto e tentam implementar esses valores antigos agora. E aí isso gera um problema, né, para as pessoas que talvez estavam acostumadas com outro tipo de vida. A gente viu ali, por exemplo, nos anos 70, as mulheres de Cabul, né, super liberais, né, tranquilas em relação à vestimenta, podendo estudar e trabalhar. Mas a questão da diversidade dentro do Oriente Médio, que é interessante a gente apontar, é o seguinte: enquanto no Afeganistão a gente tem uma leitura muito fundamentalista, no Líbano, por exemplo, que é um país super ocidentalizado, digamos assim, moderno, né, que a gente poderia falar, as mulheres elas podem escolher usar o véu ou não. Isso depende delas, é uma questão particular, é uma questão privada, ok? A questão do fundamentalismo também, ela traz essa visão única de cultura, de que a cultura única é a cultura que está no livro sagrado. E o Afeganistão, né, como o professor Fernando apontou no início da aula, é um país milenar, ele é uma região que vários impérios e várias culturas passaram por lá e deixaram a sua marca. Então, quando o Talibã chega no poder, uma coisa que eles fazem também é apagar essa memória não muçulmana do Afeganistão. A gente tem um exemplo aí na foto, por exemplo, de uma região que era uma região da antiga Rota da Seda, que teve uma influência forte do budismo e que eles construíram imagens de Buda nos paredões, fizeram grandes imagens de Buda nos paredões, e os talibãs, eles destroem essas imagens completamente em função do fundamentalismo deles, né? O Museu de Cabul também, o Museu de Antiguidades e Arqueologia, ele também sofre muitas baixas aí no acervo. Então, vários materiais da cultura persa, da cultura budista, né, da influência do Alexandre o Grande, eles são também completamente destruídos, refletindo a vontade desse grupo fundamentalista de realmente dominar todas as mentes e a memória cultural do país, né? Bom, e aí, da onde vem então esse conhecimento sobre Talibã e sobre Afeganistão, como que isso, né, começa a fazer parte das conversas dos nossos dias a dia? Através, né, da questão do ataque terrorista, né, e aí essa ideia de terrorismo a gente tem que pensar também, né, que terrorismo é uma ideia em que o outro é o terrorista porque ele age contra mim. Então, né, quando eu falo que o grupo Talibã é terrorista, é porque essa é a visão dos Estados Unidos, né? Mas para o Talibã, os Estados Unidos é um Estado terrorista, porque ele, né, é um Estado que propõe, né, a destruição dos valores islâmicos. Então a gente tem que ter sempre essa ponderação, né, de que terrorismo está muito ligado aos meus interesses, às minhas interpretações do que é certo e do que é errado. Então, no dia 11 de setembro de 2001, né, há 20 anos atrás, houve, né, esse ataque doméstico, né, dentro do território dos Estados Unidos. Foi o maior ataque depois de Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial, em que alguns alvos, né, de cidades estadunidenses foram tentaram atingir ou foram atingidos. Então, no caso, em Nova York, foram atingidas as Torres Gêmeas do World Trade Center, né, eles tentaram também atingir o Pentágono, que é a sede, né, da Força Militar dos Estados Unidos, e a Casa Branca, né, que é a sede da presidência. O ataque, né, deixou cerca de 3 mil mortos e foi assumido pelo grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda. Né? Que grupo que é esse? Né? Ele é um grupo liderado por Osama Bin Laden, um bilionário saudita e antigo mujahidin do Afeganistão. A motivação para esse ataque em 2001 foram intervenções e guerras promovidas pelos Estados Unidos no Oriente Médio, né, que foi o que o Lucas falou, né, a questão da Guerra do Golfo, né, a questão da relação, né, dos Estados Unidos com o Irã após a Revolução Islâmica. Então, né,
isolar o Irã devido à Revolução Islâmica e forçar os outros países a fazer esse isolamento desse país também, né, gera uma reação negativa por parte desses grupos que têm essa fundamentação religiosa, essa fundamentação cultural, e que acaba levando, né, então, ao ataque, né, de 2001. Esse ataque que ocorreu, né, o Talibã apoiava a Al-Qaeda, inclusive há treinamento, né, de grupos da Al-Qaeda dentro do território afegão, e por causa deste ataque, né, o Afeganistão passa a compor então o chamado eixo do mal, que são os países, né, que têm relações bastante dissociadas dos interesses estadunidenses. E no final de 2001, então, os Estados Unidos invadem o Afeganistão porque, né, a Al-Qaeda, né, tinha base no Afeganistão e o próprio Osama Bin Laden, que era o chefe da Al-Qaeda, estava até então neste território. Tá? Bom, o pretexto para a invasão ao Afeganistão foi encontrar Bin Laden, que estaria refugiado lá, dá início então essa guerra ao terror, né, essa guerra, né, contra o terrorismo, e é uma resposta à população dos Estados Unidos e demonstração de força desse país à comunidade internacional ao fazer esse ataque e a busca, né, do Bin Laden, né, mas mostrar realmente, né, que quem manda aqui somos nós, né, nós que temos a força. Então, né, quando nós sofremos algum tipo de ataque, nós vamos responder à altura. Tá? Com, né, a invasão estadunidense ao Afeganistão, a gente tem, né, a instituição de um governo fantoche, aliado dos Estados Unidos, né, que é um grupo aí comandado pela elite financeira afegã. Tá? Nessa foto nós temos, então, né, soldados estadunidenses ali junto com, né, a população afegã, depois, né, dessa invasão que ocorre no final que inicia-se, né, no final de 2001. Tá? E essa guerra do Afeganistão em números. Pois é, essa guerra, nenhuma guerra é boa, né, gente? E a guerra é um grande negócio e interessa a muitas pessoas. Mas para não complicar muito, vamos dar uma olhadinha no que foi o saldo dessa guerra, dessa intervenção norte-americana, né, no Afeganistão. Foram 180 mil mortes no total, 50 mil só de civis, foram 60 mil pessoas gravemente feridas entre, né, cidadãos e cidadãs afegãs, 2.500 baixas americanas e mais de 30 mil suicídios de soldados, ou seja, morreram mais soldados que voltaram da guerra em solo americano do que soldados no próprio conflito. Então isso traz para a gente o impacto que uma guerra causa na saúde mental de todas as pessoas envolvidas, inclusive dos soldados da potência norte-americana. E como são anos e anos, são décadas e décadas de guerra civil, né, isso é muito problemático, 11 milhões de refugiados afegãos começam a circular pelo mundo. Inclusive, eles são um dos três povos mais refugiados do mundo, ao lado dos sírios e dos somalis. Né? E tudo isso sem conseguir garantir a dominação territorial por causa, né, professor, do que você tinha falado sobre o relevo. Né? Muito montanhoso, muito difícil acesso, é muito fácil você estar numa posição defensiva quando você está num território desse. Exatamente. Bom, essa guerra ao terror acaba gerando a proliferação de grupos terroristas, a redução da liberdade e privacidade dos cidadãos, né, e inclusive algumas questões, né, sobre prisioneiros de guerra, né, sobre torturas que vão ocorrer, né, violações dos direitos humanos e o aumento da intolerância religiosa em relação aos muçulmanos e a questão, né, xenofóbica aos grupos, né, que professam essa religião, seja eles árabes ou não árabes, mas que são, né, de religião muçulmana. Bom, também temos, né, a questão, né, da raiz, né, desse problema, né, que envolve Afeganistão e Estados Unidos, que é a questão do imperialismo, né, as dominações estrangeiras no território e essas relações de impor mudanças sem escutar, né, o povo afegão e principalmente, né, a população das áreas rurais. Tá? E vamos agora então, para finalizar, né, falar sobre o Afeganistão do amanhã. Né, o que se espera, né, e se pode esperar desse governo que entrou em agosto, né, de 2021
no Afeganistão. Sim, agora a gente tem uma configuração do Afeganistão, não, o novo Afeganistão agora, que nós temos agora o Talibã tendo controle. Então a gente viu aí nessas questões, a gente sempre está atento a essas reportagens, né, caro estudante? É bom você estar sempre informado em relação a disso, dessas lutas, né, principalmente das mulheres nesse espaço, né, dessa questão, né? Ou seja, que também estão lutando porque elas conseguiram durante o período dos Estados Unidos. E agora nós temos uma questão muito interessante sobre, afinal, o que há no subsolo afegão. Então há muito interesse em explorar essa região, o solo afegão, justamente porque é uma região que foi pouco explorada, justamente pelas questões dos conflitos, invasões, essa dificuldade das grandes potências na época, né? Tiveram essa dificuldade de explorar esse solo. E claro, nós temos aí uma nova potência da região, no caso aí a China, né? Justamente porque a posição dela geográfica colabora muito para explorar essa região. Então você vê ali a expansão do território chinês, principalmente tanto pelo mar, tanto pelo terrestre, e o Afeganistão, como eu coloquei para vocês naquele mapa lá no início, aquela pequena faixa que faz divisa com a China, é um grande interesse para explorar esses minérios, principalmente o lítio, né? Que eles fizeram um mapeamento e viram que realmente é uma região de grande quantidade de minerais interessantes ali para serem explorados. Então nós vimos aí que a nova potência, e aí fica a pergunta, né? É o fim da ordem unipolar, então vocês acompanharam Estados Unidos, União Soviética, agora ressurge a China, Índia e também o Paquistão ali também de grande interesse nessa região, né? Bom, estudante, a gente finaliza por aqui com essa reflexão, né? Quais são os interesses, né, chineses, russos, estadunidenses, paquistaneses, indianos, né, nesse território afegão que tem, né, essas reservas minerais que são importantes, né, para as revoluções tecnológicas que nós vivemos no século XXI. A gente só tem a agradecer a você que assistiu a nossa aula. Lucas, Rodrigo, muito obrigado, eu também agradeço e até um próximo encontro.